Olá, eu sou Jamile Botelho e nós estamos no The Best Podcast, onde os melhores se encontram. E hoje eu tenho o prazer de receber, nós que estamos em outubro, né? Que é um mês em que tem realmente essa conscientização do câncer de mama, né? Da prevenção e rastreamento do câncer de mama. A gente tem o prazer de receber a doutora Nathalie Campos, não é isso? É um prazer receber Ai, o você prazer é aqui. meu, Jamile. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder participar desse podcast. Vai ser uma honra poder contribuir de alguma forma aqui hoje. Contribuir com as mulheres, né? E não só com as mulheres, né, doutora Nathalie? Eu estava pesquisando e o câncer de mama. Vamos começar já com essa pergunta. Eu tenho outras coisas aqui que eu ia fazer antes, mas eu toquei nesse assunto de mulheres. O câncer de mama, ele é só em mulheres? Não, isso é um equívoco, né? A gente pensar, na verdade, toda pessoa que tem mama tem risco de ter câncer de mama, né? A verdade é que 1% só dos homens vão ter esse diagnóstico, então, comparado às mulheres, é uma incidência muito menor, mas eles ainda podem ter e quando tem, a gravidade é maior. Tanto que muda até a idade de rastreio quando o seu parente homem teve câncer para a mulher. Então, tem um significado muito maior para aquela família. A chance de ter outros casos, por ser uma questão mais genética, ela passa a ser Isso que eu ia perguntar, maior. por ser uma questão genética, né? A observação nos homens deve ser importante também, né? A chance de A outras chance de mulheres terem, de ter que fazer rastreio genético na família, ela é muito maior do que quando é uma mulher, né? O câncer de mama, ele tem um fator hereditário. Quando a sua mãe teve, a sua irmã teve, a chance de você também ter esse diagnóstico, ela vai ficando cada vez maior. Só que também a gente não pode só concentrar nessa questão da hereditariedade, né? Porque até 90% das mulheres vai ser o primeiro caso da sua família. Então, ela nunca teve nenhum parente positivo e ela vai ter esse diagnóstico. Então, é muito grande essa incidência. Por isso que é tão importante a gente falar do Outubro Rosa e da importância de um rastreio anual ali, de preferência, né? Eu estudei, né? Fiz o dever de casa. E eu descobri o porquê do Outubro Rosa. E por que do Outubro Rosa? Por que escolher o outubro para ser esse outubro de prevenção? Então, na verdade, já tem bastante tempo, né, que eles pensaram no Outubro Rosa e começou nos Estados Unidos como uma campanha pela incidência mesmo que estava tendo. Não sei te dizer por que o outubro que foi escolhido, né? O rosa veio anos depois, assim, quando eles tiveram um laço. Inclusive, eu ia trazer para você um presente e acabei esquecendo no outro carro, lá, o brochezinho do laço, que é o símbolo do outubro, mas depois eu deixo aqui para você. Deixa. E aí, só na década dos 90 ali, que veio com essa questão, que se tornou uma campanha mundial. E aí eles foram vendo o impacto que isso tinha na mulher, né? Porque aí elas começaram a buscar os atendimentos nesse mês, então a incidência de diagnósticos, ela passou a ser muito maior do que ao longo dos anos. Então ficou o Outubro Rosa como esse mês simbólico, né, conhecido mundialmente, para fazer o rastreio. E aí depois a gente foi trazendo foco para outras áreas, para não ser só o momento do rastreio de câncer de mama, mas ser também aquele momento que a mulher vai olhar para si, para o autocuidado, vai buscar, né, todas as questões da sua saúde. Então é como se fosse, ela passou ali 9 meses sem olhar para ela, cuidando de todas as pessoas da sua família. Então esse mês vem para ela poder trazer esse olhar para o seu autocuidado mesmo, né? Para você, para sua saúde física e mental, né? E existe uma idade específica para você começar a fazer a mamografia, né? Aí eu queria até te perguntar, me fala isso, existe uma idade específica para começar? Existe. E a gente vai ter duas indicações. Quando a gente está falando a nível SUS, né, que é algo do público, eles jogam esse rastreio da mamografia a partir dos 50 anos de idade. Só que a gente tem uma população um pouco mais jovem que tem uma incidência muito alta. Então, a partir dos 40 anos é a recomendação tanto da Sociedade de Ginecologia como da de Mastologia.
Então, a gente recomenda que toda mulher, a partir dos 40 anos, inicie a sua mamografia, faça anualmente, o contrário do que também o SUS prega, que seria a cada 2 anos. Isso eu ia perguntar também. E só que assim, se você tem um histórico, e como eu disse, né, como essa questão familiar é muito importante, quando tem alguém na sua família que teve um diagnóstico antes da menopausa, a gente usa aquela idade que ela fez o diagnóstico como um marco, e aí 10 anos antes daquela pessoa ter descoberto o câncer dela, a gente inicia o rastreio. Porque assim, a gente já percebeu pelos estudos que é muito latente a maioria dos cânceres para desenvolver, para ficar visível na mamografia, né? Então, a gente quer pegar sempre o câncer que não é palpável, aquela que não tem sintomas, quando a mulher nem desconfia que ela pode ter. Então, quanto antes ela inicia esse rastreio, muito melhor, sabe? Muito melhor. E qual a diferença entre esse rastreio, né, que você acabou de falar, que é muito importante descobrir o tamanho, né, onde está, como está, e o quanto antes descobrir melhor? Qual a diferença, doutora, da mamografia para ultrassonografia? Porque às vezes você vai fazer uma mamografia, não deu, você precisa voltar, aí a gente refaz aquilo que já aconteceu comigo, você tem que refazer, e além de refazer, eu faço desde os 35 anos de idade mamografia. A minha ginecologista recomendou, até pelo caso, né? Uhum. Aí o que acontece? E quando eu fui refazer, que me pediram, não me pediram a ultrassonografia, mas me falaram que talvez eu precisaria. Então, qual a diferença da mamografia para a ultrassonografia? Por que já não faz logo de vez a ultrassonografia? Concorda? Já que a gente vai passar por isso. Assim, o padrão ouro é mamografia, para a gente fazer o rastreio. É aquele exame que pega as lesões, que tem estudos mostrando que consegue ver as lesões pequenininhas, é o padrão ouro para o rastreio. Só que quando a mama é muito firme, então pessoas que ainda são jovens ou que têm, né, aquelas mamas bem firmes ainda, que não estão tão substituídas por gordura, que é o natural, né, que vai acontecer com todo mundo, elas podem não conseguir passar tão bem a radiação. E aí fica uma mamografia meio dúbia. Então, às vezes, a glândula se confunde. E aí, eles pedem para complementar o exame com o ultrassom. Então, o ultrassom, ele é um complemento. Então, assim, quando tem nódulos, não dá para ver todos os ângulos. A mamografia, como é um exame mais dinâmico, o ultrassonografista vai passando e ele consegue ir avaliando isso e ajudar a identificar se pode ser alguma coisa que pode precisar de um acompanhamento a cada 6 meses, por exemplo, ou se é normal, não tem nada para preocupar. Pode usar a ultrassonografia também para guiar a biópsia, porque a gente está falando do rastreio, mas o que dá o diagnóstico é a biópsia, né? E aí a mamografia pode ser o exame que você vai auxiliar para conseguir biopsiar aquele lugar, né? O ultrassom. Entendi. Então, ele complementa. Para aquelas que são muito jovens, ele acaba sendo melhor do que a mamografia. Me indicaram mas a mamografia, a mamografia ela ainda é padrão ouro, sabe? Hoje a gente está tentando colocar a ressonância ali como um segundo exame que poderia ser, mas pensando em custo-benefício, a mamografia ela ainda é muito superior. Entendi. E o câncer de mama, né? Quando a gente fala de prevenção, e a gente fala do autocuidado, do autotoque, né? Vamos nos tocar, né? Se toca mulher, né? Hoje eu vi na rádio, se toca mulher. E eu achei interessante isso, né? Se toca mulher. E quando você vai se tocar, você não acha, às vezes, na sua mama um nódulo. Então, você acha na axila. Então, acomete também axila, braço. Onde a pessoa pode identificar? É só na mama? Então, é porque, na verdade, a axila ela é uma extensão da mama, né? A maioria de nós temos tecidos mamários na axila. Inclusive, você pode lembrar, assim, quando engravida, a mulher que vai amamentar, às vezes a axila fica cheia de... É mesmo? Bem túrgida. Então, assim, é uma extensão. E além, para aquelas que não têm tantas glândulas lá, a gente tem o tecido linfático, que é onde é drenado as secreções. E o primeiro lugar que é drenado na mama é para a axila. Então, quando tem alguma coisa
que esse tecido vai tentar fazer a faxina desse corpo, é para o primeiro lugar que pode ir alguma metástase nesse sentido. Então, a gente precisa sempre avaliar. E aí, é todo o tórax, quando você vai pensar num autoexame, sabe? Se posicionar na frente do espelho, levantar e descer os braços para você observar. E como é que é, doutora? A senhora pode mostrar pra gente? Então, o primeiro... A câmera... Fala naquela câmera ali pra ali? gente. Tá. Primeiro, a gente sempre deve inspecionar, né? Vir para a parte visual. Então, é se colocar em pé ou sentada na frente do seu espelho lá, levantar, né? Sem a roupa, levantar os braços, abaixar e observar se vai ter algum abalamento, se tem alguma diferença muito importante. Lembrando que, gente, a gente tem mamas diferentes, né? Então, né? não é isso que é o foco. Não é porque uma mama tá maior do que a outra, mas você consegue ver se o mamilo retrai quando você faz um movimento, se tem um lugar mais próximo da axila que às vezes ele puxa. Então é uma forma de você ver alguma coisa diferente e a gente tá falando de conhecimento também, né? Então quando você tem o hábito de se olhar, o que foge daquilo que você estava habituado te chama atenção e talvez é o que sinaliza que você precisaria buscar o atendimento, né? Entendi. Então é uma primeira coisa para ser feito. Depois a gente vai para palpar. Então pode ser sentado ou em pé, deitado. E aí o ideal é que você palpe debaixo aqui das clavículas, né? Aqui dessa região, tanto em cima quanto embaixo aqui. Passa a mão na axila. Gente, que surpresa! Aqui também, é uma porque é surpresa onde mesmo. a gente drena, né? Onde o nosso corpo vai fazer a faxina. Então você vai olhar se não tem nem nada diferente, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo aqui, né? A gente precisa ver dessa região da clavícula. Vem na região central do externo para ver, e aí você pode ir para a mama. E aí pode ser movimentos circulares. O ideal é você tem que garantir que você vai palpar ela toda. Então pode ser movimentos circulares, pode ser movimentos de vai e vem, né? Da auréola para a base do peito, de um lado e do outro, sempre com a mão contralateral, então faz tudo. Não precisa espremer mamilo, não precisa apertar, mas se sair alguma coisa nos seios, eventualmente é um sinal que tem que ser avaliado. Faz de um lado, faz do outro, pode fazer no banho, com sabão, que é, né, que ajuda a deslizar. Desliza, né? E aí, assim, o ideal é que a gente faça isso longe do período menstrual. Ah, é? Por quê? Porque perto da menstruação, para quem não usa contraceptivo, a mama ela fica mais inchada. E aí as glândulas elas ficam muito evidentes. E aí você pode confundir um carocinho com glândula. Entendi. Então, assim, o ideal seria isso. Mas hoje, a gente já viu que, como o importante é o autoconhecimento, que se você fizer em qualquer época, para você conhecer como que sua mama é, já é o suficiente. Porque qualquer coisa que te chamar a atenção, você vai buscar um profissional habilitado para te examinar, né? Porque é claro que o seu autoexame, ele não substitui a ida no ginecologista, não substitui a mamografia, mas é uma forma de você conhecer o seu corpo e aí falar, olha, isso aqui não estava aqui antes, né? E aí te dá o alerta para procurar E uma pessoa médico. com prótese? Para fazer o autoexame na prótese é mais complicado. Depende muito ainda de onde foi inserida a prótese, né? Porque às vezes ela é colocada debaixo do músculo, então as glândulas estão em cima, dá para palpar. Agora, quando elas são colocadas por cima, isso pode dificultar. E aí dá para você fazer, porque também é uma forma de conhecer, mas aí o acompanhamento ele passa a ser mais importante. Depois que pôs a prótese, depois de um tempo, não impede de fazer mamografia mais. Quanto tempo? Geralmente 2 anos. 2 anos depois da prótese? Que é o tempo de... Porque você faz antes, né? De colocar, idealmente, tem que fazer a investigação. Tem que fazer E aí, depois que tá bem cicatrizado, aí você pode voltar a fazer. Não vai aumentar o risco de romper, que o povo fica com medo de estourar. Mas quem vai fazer tem que saber que você tem prótese, né? Então, falar, geralmente vem escrito no seu prontuário que tem prótese. E aí, às vezes, é dos casos que precisa acompanhar com ultrassom junto. Então, precisa complementar. Mas para avaliar também se não tem algum lugar que a prótese dobrou e pode ter dado algum artefato na mamografia. Então, o ultrassom geralmente acompanha quem tem ajuda prótese. Também, né? E você, vou chamar de senhora, que é uma menina, né? Você, doutora Nathalie, veio hoje igual uma menina mesmo, né? Ela veio, gente... Segundo o dicionário,
Mário, senhora é para quem é casado. Mas ela é casada. Então, a senhora é. Não, mas ela, gente, a doutora Nathalie, ela veio toda linda e realmente em homenagem ao rosa. Ela veio de sombra rosa, de blush rosa, de blusa rosa. E fala pra mim, a gente falou, a gente vai voltar, né? Porque o nosso assunto realmente é sobre essa prevenção, a preocupação, né, com as mulheres, né, de levar essa informação. Mas eu quero saber quem é a doutora Nathalie. De onde é essa pessoa iluminada que chegou aqui com esse sorriso? Que eu não vou nem apresentar esse programa, gente. Eu vou deixar por conta dela, né? Fala pra gente quem é a doutora Nathalie. Então, eu sou mineira. Eu acho que isso fala muita coisa, assim. Muito agradável, né? Tinha que ser mineira. Sou mineira. Mas antes de vir pra cá, pra São Mateus, eu morava em Rondônia. Então, eu sou meio viajada, assim, pra não usar outro termo. Do trecho, né? Então, assim, eu morava em Rondônia, eu fiz ginecologia, obstetrícia lá. E aí, hoje, já tem 4 anos quase que a gente tá aqui em São Mateus e nós somos apaixonados. Acho que até para estar mais perto de Minas, né? Mineiro gosta de praia. Tá mais perto, verdade. Temos agora um capixaba, então a gente gosta mais ainda. Né? Um capixabinha. E você é casada? Tem filhos? Sou casada. Sou casada, meu marido é anestesista também, então é uma vida mais corrida. Temos um bebezinho de 1 ano e 4 meses que tá andando, começando a falar, começando a caminhar, mas é uma rotina gostosa. E temos 3 cachorros, que é como nossos filhos também, né? Mãe de pet, né? Pai e mãe de pet também, né? É uma família grande. Então, eu fico muito feliz de você ter escolhido São Mateus, né? Porque a gente realmente precisa de profissionais assim, profissionais que nos levem realmente o conhecimento, que nos levem realmente a essa informação, né, que a gente precisa, que as mulheres precisam, né? E, doutora Nathalie, a pessoa foi lá e fez o autoexame, a pessoa fez a mamografia e constatou um nódulo. Qual o procedimento a partir daí? O que a pessoa tem que fazer a partir daí? Então, uma coisa bem importante da gente até pontuar dentro da sua fala, Jamília, é que as mulheres que fazem mamografia, elas precisam buscar a mamografia e levar para alguém avaliar, né? É verdade. Então, porque assim, é muito exame que fica sem um retorno de paciente, sabe? Então, a primeira coisa é essa. E a partir do momento que você recebeu esse diagnóstico, é claro que ter um nódulo lá na mamografia não é taxativo de aquilo já é um câncer, né? A gente precisa muitas vezes, todas as vezes, fazer uma biópsia, que é tirar um pedacinho desse nódulo, desse tecido e mandar avaliar. A partir do momento que se confirmou isso, o primeiro é tentar não se desesperar. A gente sabe que isso câncer, não significa, né? Sim, isso não é sentença de morte, né? E quanto mais cedo a gente pega isso, a chance de sobrevida é 95%. Então, é um câncer muito curável. Quanto mais precoce isso, menos impacto isso traz de forma física também. E aí, é tentar não se desesperar. Aqui hoje na cidade, não sei se você conhece, tem um grupo muito legal que já apoia essas mulheres, que chama Amigas do Peito. Não. Eu vi acho que eles fizeram um evento esse final de semana, foi o pessoal da Medimagem também. Isso. O Wilson, até nosso cliente, né, bem? É uma pessoa maravilhosa lá da Medimagem. Eu vi realmente um projeto desse. E é muito bacana, porque elas fazem um apoio emocional para essa mulher, que ajuda e vai orientando os passos. Então, elas apoio emocional, na questão de onde ela precisa ir, de ter também esses casos de superações, que são várias mulheres que passaram por isso, que venceram o câncer. Doutora... E aí elas vão ajudando essa mulher. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, vai acontecer aquilo. Então, hoje em dia, o tratamento, a maioria das vezes, é pelo SUS, né? Se essa paciente não tem um plano de saúde. Aqui, atualmente, em São Mateus, elas costumam ir ou para Vitória ou para Linhares. E aí, o SUS vai encaminhando essas mulheres, né? Se ela vai fazer cirurgia, ela vai passar com um oncologista ou com um mastologista para definir se é cirurgia, qual vai ser o tratamento daí em diante, sabe? E o próprio SUS, ele fornece uma prótese se for preciso tirar a mama, não é isso, doutora? Eles já fazem reconstituição. Que coisa legal, né? É porque é uma coisa que tem né, tanto impacto na vida dessa mulher, e a gente sabe que a autoestima vai influenciar na vida dela, nas relações, no casamento. Então, assim,
o SUS já faz a reconstrução. E é muito bacana porque, assim, eu costumo dizer que o serviço que melhor funciona no SUS é o serviço de oncologia, né? Que bom, né? A gente fica feliz com isso, né? Porque é o que mais dói, nossa. realmente. A senhora concorda? A senhora, ó, gente, você concorda comigo que o que primeiro mata é a mente? Ah, com certeza. Com certeza. É aí que eu falo que a mulher não Essa ajuda pode, é importante. não precisa se desesperar, porque o jeito que ela encara o tratamento, aquilo vai falar muito a favor de como ela vai lidar com aquilo tudo, né? Então, se ela se mantém confiante e vai, e acredita, e aí nesse momento ter uma fé, eu acho que é muito importante, seja no que você acreditar, em qual Deus, em qual a entidade religiosa, é muito importante, que é uma coisa para você se apegar, né? E ter família, as pessoas que acolhem, porque, na verdade, até o intuito do Outubro Rosa é mostrar que não é uma coisa da mulher que teve diagnóstico, mas é a responsabilidade de toda a sociedade, né? Então, é meu papel, você está exercendo seu papel de divulgar isso aqui, do parceiro, do homem que tem muito menos, né, incidência, mas de lá, de observar sua mulher, de ver, de na hora da relação, às vezes, palpeia alguma coisa diferente, já sinaliza para ela, né? Fala, tá junto, né, na hora que ela tem esse diagnóstico. Esse apoio familiar é muito importante, né? E essa consciência do Outubro Rosa, ele realmente traz a família para isso, né? Porque olha como isso move as pessoas, olha como isso faz as pessoas pensarem, olha como isso faz as pessoas terem realmente consciência de uma doença que atinge uma pessoa dentro de casa, mas que afeta a família inteira. Né? Então, como afeta a família inteira, essa conscientização realmente de apoiar, de ajudar, de estar ali, isso é muito importante realmente para as mulheres, né? Com certeza, porque assim, na verdade, a partir do momento que uma mulher tem esse diagnóstico, todas as outras pessoas da família dela, a irmã, se preocupa, né? As filhas, elas precisam estar mais atentas para a sua saúde, né? E se é um homem que teve... Por isso que os homens também têm que se olhar, né? Na verdade, autoconhecimento é para todo mundo, né? Então, o homem também precisa se olhar, também precisa examinar suas mamas e não ter medo de buscar. Porque tem muita gente que vê alguma coisa lá, é porque a gente não tem que ter medo. Porque o que a gente escuta é isso, quem procura acha. E aí as pessoas deixam de procurar. E aí é tão engraçado que antes de entrar um mês agora, eu atendi uma paciente... Não vou me recordar quantos anos, acho que 50 e poucos. E aí ela fazia mamografia pelo SUS, ela fez no ano, então a recomendação pelo SUS é a cada 2 anos. Ela pulou os 2 anos que seguiu e veio fazer agora, com 4 anos depois, né? Nossa. E aí o que ela teve? Um diagnóstico de câncer. Então, assim... Se tivesse feito um ano antes, né, talvez... É muito difícil, né, falar. Ela tinha mamografia de 4 anos atrás... perfeitamente normal, mas quanta coisa muda, né, em 4 anos. Então, você fazer aquilo, você buscar, não dá para pensar, eu não tenho histórico na minha família, eu não tô sentindo nada, porque a maioria das vezes aí, né? você não vai sentir nada, e a ideia é que se você tiver alguma coisa, que você descubra nessa fase mesmo, que não tá sentindo nada, né? Porque quer dizer que é muito inicial, que o tratamento vai ser relativamente mais simples. Então, a gente precisa não ter medo de olhar para você. E assim... E é olhar como um todo, porque o que está dentro reflete por fora, né? Ninguém está vendo, mas é importante isso, assim como fazer o preventivo, né? Que faz parte desse cuidado, fazer seus exames de rotina, fazer um ultrassom transvaginal para ver se está tudo bem, conhecer o seu histórico familiar, então saber se tem histórico na sua família ou não tem. Então, é importante você estar por dentro disso. E aí, quer prevenir, né? A gente consegue prevenir. E hoje tudo se resume ao quê? Atividade física e uma alimentação saudável, né? É verdade. É o que parece que a gente bate sempre na tecla e que todo mundo fica repetindo a mesma coisa. Isso que eu ia falar. Mas é a verdade, né? Isso que eu ia falar. Você acha que a alimentação influencia muito nesse... Né? Eu não sei, vocês que sabem mais do que eu, né? Dos casos de anos para cá. Aumentaram? Está estável? E você acha que essa causa é a alimentação? O que a gente está comendo hoje? Que antigamente, eu não sei se as pessoas não descobriam
ou se realmente a alimentação era melhor, né? São várias coisas, né, que dá pra gente pensar e temos que ser críticos dentro disso aí. Primeiro que a nossa expectativa de vida aumentou muito, né? Muito, é verdade. Então, assim, antigamente as mulheres Com 40 anos era vovó, já, ia morrer. Nossa, e minha ainda avó é tem velha. isso, né, É. Jamile? Isso é um outro ponto É. que você falou muito importante, porque a gestação tardia, ela aumenta a chance de ter câncer de mama. Mesmo? Então, mulheres que engravidam depois dos 35, elas vão ter um risco um pouco aumentado do que aquelas que tiveram filhos mais novas. Então, tem toda essa questão. As nossas avós eram avós aos 40 anos. Porque elas tinham então, filhos assim, muito novas. e aquele monte de filho. É. Então, amamentava por longos anos, É. inventava um filho no outro, amamentando. Então, isso diminui a incidência. Então, a gente tem que pensar nisso que mudou. Então, as mulheres estão tendo filhos cada vez mais velhas. O que a gente comia, o que elas comiam na época eram coisas muito mais saudáveis. Hoje a gente come coisas muito cheias de agrotóxico. Então, a gente sabe que a alimentação influencia muito, mas o quanto isso dá pra gente quantificar e quanto a gente só deduz é meio contraditório. Então, a gente tem que ser meio, né? Tem que ser mais crítico em relação a isso. Mas manter hábitos saudáveis, você não fumar antes dos 40 anos, ali, principalmente entrou na menopausa, já não fumar, diminuir a incidência. Porque, assim, no ano passado, a gente teve 73 mil novos casos de câncer de mama. Então, é uma incidência muito maior. Se eu não me engano, o último ano que eles tinham avaliado era 20 mil casos a menos. Então, a gente vê que claramente está aumentando a incidência e tem acometido cada vez mulheres mais jovens. Então, muito relacionado aos nossos hábitos. Talvez porque está gestando mais tarde, porque está se alimentando mais chance de obesidade. Tá trabalhando muito, tá dormindo pouco. Exatamente, tudo isso, né? porque estresse... Tudo realmente mudou. Foi o que você falou. Eu tô num tal de senhora, gente, a menina. Foi o que você falou, doutora. Foi o que a doutora falou. Meu make tá aqui só me ajudando. Tem ajuda de universitário, gente. Pra que eu vou me preocupar? Doutora, foi o que você falou. As nossas avós, elas ficavam em casa para cuidar dos filhos, concorda? A gente não, a gente tem que trabalhar, a gente tem que acordar cedo, a gente tem que deixar o menino em casa, ir para a rua, trabalhar, se estressar. Isso tudo também isso tudo afeta também na vida da gente hoje, né? A mulher hoje é multiuso, né? Na verdade, Coitada. a gente quis isso, A né? gente... Eu não, gente. Na verdade, eu não sou muito chegada aquele negócio de queimar sutiã, não. Deixa eu ficar em casa fazendo bolo. A gente correu atrás disso, Não é né? isso? Agora, Quis tanto, né? deixa eu ficar em casa fazer bolo, ir pra academia 3 horas da Não é tarde, pro Eu tava até yoga. conversando com uma amiga minha esses dias, ela falou assim, mas a gente não consegue ficar em casa. Eu falei que nada, menina, a gente arruma tanta coisa pra fazer durante o dia que a gente não se preocupa com o trabalho. É um salão, se tiver uma disposição financeira aqui pra ajudar, né, doutora? A gente não precisa trabalhar. Gente, é muito difícil Mas mesmo. é difícil mesmo. Mas Tudo mudou. isso, mas é isso. Então, quando a gente aumentou as funções da mulher, o que a gente diminuiu também? O jeito que ela cuida dela. É Porque ela verdade. cuida de todo mundo ao redor dela, se preocupa com tudo ao longo do dia e esquece de olhar pra si. Então, acaba que tudo que ela vai fazer pra ela, não dá. O filho ficou doente, marcou médico, o filho adoeceu, o marido precisou fazer alguma coisa. Então, ela vai sempre cuidando de outras isso aí. coisas e aí ela vai lá no último momento, quando não dá mais. Não, o último prato de comida é da mulher. Quando né? a comida tá fria. Já tá fria é o da mulher, né? Porque a Né? gente... E aí, assim, é uma sobrecarga mental. Ah, beleza, tem mulher que optou por ficar em casa, mas essa mulher que optou por ficar em casa, ela faz tantas coisas ao longo do dia, ela é tão sobrecarregada mentalmente que, às vezes, se ela saísse para trabalhar, ela ia até descansar mais. Verdade. Então, assim, a gente pegou muita função, né, ao mesmo tempo, nessa busca aí na queima dos sutiãs e esquece que a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? Nós precisamos ter esse cuidado. Esquece de se alimentar na hora certa, não tira um horário para fazer atividade física, porque acha que é a última coisa que precisa ali. E aí os exames de rotina, a gente precisa de um mês para te lembrar que você precisa ser especial fazer um mês exame ali. de rotina naquele mês. Verdade. E pode acontecer, por exemplo, a senhora falou o caso de 4 anos, né? A doutora falou o caso da senhora que foi com 4 anos. Pode acontecer com 1 ano? Por exemplo, a pessoa fez e com 1 ano aparece? Ai, eu queria Credo. falar que não, mas
Credo. Infelizmente. Mas o que acontece? Por isso que a gente recomenda anualmente, porque nós estamos falando de coisas que vão depender de pessoas, né? Então, às vezes, quem olhou sua mamografia naquele dia não estava num bom dia, deixou passar alguma coisa desapercebida. Não fala isso, misericórdia. Ai, a gente é pessoa, né? Que É, ser analisa humano, seu né? exame, Verdade, é um verdade, ser não é humano, robô. a gente não consegue Tem dia que você falar. não tá bem, né? Então, assim, pode ter passado desapercebido uma imagem ali no meio daquelas. Cresce muito lentamente. Então, talvez naquele ano que pegou, mas a gente está falando da maioria. Mas tem casos que cresce muito rápido. Então, realmente, pode ter tido uma mamografia que não tinha nada no ano. A mulher não sentia nada. E no ano seguinte, ela já tá palpando alguma coisa lá diferente. Então, quando ela foi fazer, já estava maior. Então, não dá para falar que de um ano para outro não existe, né? Não vai mudar. Assim como o preventivo. Você sabe que a recomendação pelo SUS, o preventivo é fazer a cada 3 anos? Mentira. Mas eu vou falar para essa mulher fazer a cada 3 anos? Não vou. Não. Por quê? Porque às vezes ela vai coletar num lugar que a pessoa nem conseguiu achar o colo dela e tá É. coletando, e aí não vê célula. Já vi, assim, casos que a mulher fazia todos os anos, e quando foi ver, tava tomada a vagina dela. Que isso? Porque eram exames de má qualidade. Então, quem eu já vi em coletava casa não, particular, tá? não Acontecer, não foi via. no SUS, não. Não, em particular também já devia vi. acontecer. É. Pessoa fazendo todo ano e A tava gente não lá, sabe. Eu né? não sei se pegava da vagina. Não sei, é. E aí, quando foi examinar, essa mulher começou a sangrar. Quando a gente foi ver, tava tomado. Então, assim, o que justifica os exames dela anteriores, né? Então, pensar nisso, que o ser humano é falho. É. E aí, então, quando você faz todos os anos, você está dando oportunidade, né? Você está diminuindo a chance de que tenha falha nesse processo. Então, acho que vale a pena você fazer. Ainda mais com essas campanhas que tem, que aí juntam, né, igual o Wilson, e aí diminui os todo valores, dá de graça para essas pacientes. Então, isso dá oportunidade de várias que não têm condição, às vezes, de pagar em outra época do ano, de daquele mês conseguir uma avaliação, sabe? Então, isso é bem legal e é bem importante essa mulher fazer isso. Então, se a mulher não tem plano de saúde, ela procura o SUS. Isso. Hoje, você atende aonde? A senhora atende aonde? Hoje eu atendo na Integrale, fica em frente ao CEP ali, É do lado da consultório? Brasão. É É consultório. o consultório. Você não atende pelo SUS? Não. Então, a mulher hoje, para ela procurar o SUS, ela tem que ir nos postinhos, né? Nos postinhos ela procura o Isso. ginecologista que está atendendo no postinho. Um particular procura o seu consultório, que é ali Na Integrale, fica Integrale, em frente ao CEP. em frente ao CEP. E qual o seu Instagram para a pessoa entrar lá? Ah, meu Instagram é DRA Nathalie. E aí minha mãe deu uma floreada, gente. Tem H depois do T e Y no final. Ponto gineco. Mas se colocar É geralmente Nathalie já aparece. vai. É. Aí a pessoa te acha, faz o exame e, né, descobre Isso. e evita, né, esse transtorno, essa dor, né, de ter essa Porque doença. uma coisa bem importante é a gente avaliar assim, que a consulta ginecológica, ela não exclui você fazer a mamografia, assim como fazer mamografia não exclui você buscar o ginecologista, porque você precisa ser examinada, precisa que alguém experiente toque suas mamas, que te ensine a fazer isso, que tire suas dúvidas, né? E aproveite para deixar os outros exames em dia também, né? Isso que eu ia falar agora. A gente pode aproveitar e já falar o que a mulher pode procurar no ginecologista, né? É lógico que existem pessoas que sabem e existem pessoas que vão ver e vão falar, eu não sabia que isso eu posso, né, podia procurar lá. Por exemplo, a mulher, né, que precisa fazer o rastreio anual, geralmente ela já passou dos 40, tá ali próximo da etapa de entrar na menopausa. Então, é quando ela precisa olhar muito mais para a sua saúde. Então, ela vai fazer exames de sangue para avaliar como que tá as suas reservas hormonais, suas taxas, né? Vai fazer mamografia, vai pedir ultrassom para avaliar esse útero preventivo, que é extremamente importante. O ultrassom não substitui ele. Nós não temos nenhum exame que substitui o preventivo hoje em dia. Então, ela precisa coletar o preventivo de forma adequada. A gente vai fazer rastreio de câncer de intestino, que é extremamente importante em toda mulher a partir dos 45 anos, que é muito pouco falado também, sabe? Assim como a gente aumenta a Mas incidência... quem procura não acha, não? Né?
Quando a gente está falando de incidências de câncer, né? O câncer de mama, ele é o que mais acomete as mulheres, mas o câncer de intestino, quando a gente está excluindo o câncer de pele, né? Mas o de intestino é o segundo ali que mais acomete. Então, passou dos 45 anos, tem que fazer colonoscopia. E aí a gente dá uma trégua, porque é a cada 5 anos, não precisa fazer todo ano, não. Aí tem que fazer colonoscopia, já vai avaliar a saúde dos ossos. Então, assim, tem que ser avaliado como um todo, né? E quando a mulher, a menina, né, já pode começar a ir no ginecologista? Desde que menstruou. Menstruou a primeira vez, já começa a ir no ginecologista. Demorou muito a menstruar, chegou nos 16 anos e não menstrua, tem que ir no ginecologista para investigar também. Mas geralmente, né, acontece ali dos 12 aos 14 anos, então já vai no ginecologista para avaliar, para conversar, para investigar, se precisar investigar alguma coisa. Então, menstruou, já procura seu ginecologista de preferência, né? E começa realmente a se cuidar, se autocuidar, né? Importante isso. E, doutora, por que a mastalgia dói tanto? Né? Essa é a pergunta. Por que a mastalgia dói tanto? Na verdade, os nossos seios, eles são glândulas, né? E ela responde muito com os hormônios. Então, assim, à medida que a gente vai oscilando lá, para quem não usa contraceptivo, então, vai oscilando dependendo da fase do mês, do mesmo jeito que o útero vai enchendo, os ovários vão enchendo, a mama vai enchendo também, e elas ficam muito sensíveis, sabe? Então, pode doer no bico do peito, às vezes dói a mama inteira, e tem mulher que sente muita dor, mas não quer dizer, assim... E é uma coisa importante dizer que as pessoas se relacionam muito. Primeiro, câncer não costuma doer, sabe? É mesmo? Não costuma doer. Isso que dá medo, né? Poucos casos de tipos de câncer podem dar dor. Tem algumas doenças que faz tipo uma mastite, que é quando inflama a mama, sabe? Alguma parte da mama. E aí fica parecendo uma casca de laranja, o bico do peito muda. E aí isso a mulher pode sentir dor, né? Geralmente simula quando ela tá ali amamentando também e não dá certo, a amamentação tá errada e ela começa a sentir dor. Mas é bem menos comum esse, sabe? A maioria das vezes são nódulos e os nódulos eles não costumam dar dor, sabe? Entendi. Mas aí a dor da mastite ou da mastalgia, elas estão muito relacionadas aos ciclos hormonais. E aí a ingestão, a alimentação influencia muito. Tem mulher que sente bastante, tem mulher que não sente muito, antes não. Da minha cirurgia, muito. E foi o que eu te falei, eu sentia tanto que eu fiz essa mamografia 2 vezes no ano, porque eu realmente me preocupei. E não tinha nada. E a gente às vezes se preocupa, né? Mas é bom você procurar, né? É bom com você certeza. E sem contar, atrás. assim, que nós estamos falando da mama, mas tem musculatura por trás, tem parte óssea e a gente tem dor referida. Então, assim, quando tem dor, geralmente eu costumo acalmar essa paciente, tentar tranquilizá-la. A maioria das vezes são questões benignas, o que quer dizer que não incomoda, né? Mas tá na dúvida, não é um exame que vai te prejudicar de ser feito, né? Então, vale a pena sempre investigar nessa questão. Eu falo que a tranquilidade, ela não tem preço, né? Você ter certeza de que aquilo que você está sentindo não vai te causar nenhum mal, já ameniza a sua dor 50% das vezes. Só de você saber que aquilo ali não é nada grave, Foi né? o que a gente falou no início. A mente te causa muito mais dor, tristeza, problemas, aumenta, né, a doença do que muito mais. Do que você realmente ter essa consciência, essa fé, né, essa tranquilidade de não ter nada. É bem importante você falar isso, porque assim, também a dor não vai estar muito relacionada, mas é porque homem, às vezes, ele pode ter um pouco mais de glândula mamária, né? Porque ginecomastia, que é, né, a glândula mamária no homem, e aí não que isso vai aumentar a incidência de câncer, mas que vale a pena ele examinar, porque às vezes a gordurinha da glândula ali pode atrapalhar ele perceber alguma alteração. Então, assim, é muito menos comum, é 1% de todo o histórico, mas é 1% que é importante, né, ser diagnosticado. Então, assim, vale a pena você examinar, olhar, se observar, se conhecer é para todos. Para todos, né, doutora? Com certeza. Então, Outubro Rosa, né?
A senhora está toda de rosa, toda de Barbie. E eu gostaria muito de te agradecer. Muito obrigada mesmo. Eu acredito que esse é um trabalho que a gente realmente tem que fazer, né? Foi o que a doutora falou no início. O trabalho do Wilson, o trabalho das mulheres, né? Das amigas do peito. Sim. Esse trabalho é um trabalho muito importante que a gente realmente precisa levar para as mulheres, para que tenham consciência, para nós, né? Que nós tenhamos consciência realmente dessa preocupação que é se cuidar, né? Prevenir, rastrear essa doença que é o câncer de mama. Não é isso? Não só isso, mas os outros também, né? Você aproveita e vai fazer a sua mamografia, vai no seu ginecologista, vai na doutora Nathalie, faz o seu exame completo, né? Faça o seu exame de sangue, que é muito importante, né? Para você saber como você está. Às vezes você sente um cansaço, às vezes você está cansada e você às vezes está com as suas taxas todas desreguladas, você está, né, faltando alguma vitamina, e você vai no seu ginecologista, você vai no seu médico de confiança, né, que agora pode ser a doutora Nathalie, não é isso? E você descobrir tudo isso e realmente se cuidar, e essa prevenção realmente é muito importante. Que Deus abençoe a vida da senhora. E eu gostaria de te falar o seguinte, de te perguntar aonde a gente realmente encontra você. Além do Instagram, você atende somente nesse consultório mesmo? Isso. Não é isso? Eu hoje atendo somente lá na Clínica Integrale, que fica em frente ao CEP ali. E no Instagram. De segunda a sexta, o horário normal, de 8 às... Eu atendo só no período da tarde, por causa do meu, meu bebê, né? Uhum. Mas se precisar, às vezes eu atendo pela manhã também. A gente tem. Mas no Instagram tem o contato, tudo bonitinho, vale a pena. E sempre tem conteúdos bem interessantes, assim, eu vi seu Instagram, muito legal, assim, bem alto, realmente, conhecimento. Gente, então eu gostaria realmente de te agradecer, que Deus abençoe a sua vida, tá? E que abençoe seu bebezinho, né? Que pela manhã a mãe fica com ele. E seu marido, seja bem-vinda na nossa cidade. 4 anos depois, eu posso te dizer, seja bem-vinda na nossa cidade. Eu sou de São Mateus e eu amo essa cidade, né? Não saio daqui, não deixe minha cidade por nada. Seja bem-vinda, que você realmente encontre, né, o sucesso, o amor, a paz, que o Espírito Santo, né, à toa que o nosso estado se chama Espírito Santo, traz, e São Mateus para você e para sua família. Amém. Obrigada mesmo pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Sucesso para vocês também. Quem sabe a gente volta outras vezes. Vamos sim. Vai ter outras coisas também para a gente falar, né? Outros assuntos. E é sobre isso. Gente, o The Best Podcast, ele tem os nossos patrocinadores, né? Hoje nós temos o patrocinador novo, que é a Soft Mania. E a semana que vem, né, meu make maravilhoso, meu sócio, a gente já vai estar com outros também na nossa tela. Hoje nós temos a BS Stories, que é quem me veste, e eu amo as minhas roupas da BS Stories. Depois eu vou indicar para a senhora onde é, viu? E a BS Stories, que é quem me veste. Temos a Soft Mania, né, que é uma sorveteria maravilhosa, conhece, tá vendo? Ó, já temos a nossa cliente que é da Soft Mania. Temos a Evolve, né, que é do nosso amigo Cleito, nosso patrocinador, a Casa Melhor. E a semana que vem tem Massa Show, tem muitos outros que vão aparecer aqui na nossa tela e que nos patrocina. Então, muito obrigada aos nossos patrocinadores, muito obrigada a você, e nos acompanhe, segue a gente no nosso Instagram, né, doutora? E fique com a gente. E o The Best Podcast é onde os melhores se encontram.